Para eu saber identificar a peça, uma pergunta muito simples que nós fazemos ao identificar a peça é o seguinte: será que já existe uma ação ajuizada? E isso vai fazer com que a gente pergunte se a peça é uma contestação. Eu estou falando de contestação aqui, mas essa pergunta ela é crucial para identificar qualquer tipo de peça. Veja, imagina que Miralva cai no buraco e aí ela propõe a ação. Se Miralva propõe a ação contra o município por um buraco na pista que gerou danos a ela, e a questão diz que foi proposta a ação, já existe ação ajuizada. Então, se já existe ação ajuizada, eu já vou descartar muitas peças processuais que poderiam ser possíveis ou cabíveis. Se durante a questão a OAB me diz que a peça foi proposta, perceba, eu não estou falando mais de ação de procedimento comum. Por quê? Não é possível propor uma ação de procedimento comum se já há uma ação proposta. Professor, se já há uma ação proposta, eu posso ter um mandado de segurança? Eu não posso ter um mandado de segurança. Por quê? Porque nós já temos uma ação proposta. Já tem algo que já foi feito, dado início. Eu posso ter uma apelação? Eu posso sim ter uma apelação. Por quê? Porque pode ser que Miralva tenha entrado com processo, houve uma sentença, ela perdeu e agora ela te contrata para fazer uma apelação. Professor, eu posso ter uma ação popular se já existe ação proposta? Eu não posso ter uma ação popular. Por quê? Porque uma ação popular ela vai dizer que vai ser um cidadão, né, que vai propor em face de dano à ordem pública, ao meio ambiente, ao patrimônio público. E a ação popular, portanto, é uma ação nova. Se a pergunta novamente olha só, já há uma ação proposta? Essa é a pergunta-chave que faz com que a gente consiga identificar muito fácil qual é a peça e já pule literalmente para tirar grande parte do nosso medo. Por quê? Porque uma ação popular não pode ser. Professor, eu posso propor um agravo do instrumento? Posso. Por quê? Pode ser que durante o exemplo de Miralva, ela tenha pedido uma liminar para conseguir alimentos e o juiz negou a liminar. O juiz negou uma tutela antecipada para ela conseguir realizar uma cirurgia de urgência. Então, perceba, não houve sentença, é um agravo do instrumento, portanto, a decisão interlocutória é uma decisão no meio do processo e que agora eu vou recorrer. Eu posso sim ser um agravo do instrumento. Se a resposta é positiva, tá? Já uma ação proposta, sim. Pode ser contestação, professor, já há uma ação proposta? Pode, né? Suponha que ele fala que Miralva propôs a ação, tal. E aí contrata você para defender a empresa pública, o município, aí você está do outro lado da moeda, você faz a contestação, você defende. Se você for contratado não por Miralva, obviamente, né? Pela parte contrária. Beleza? Professor, pode ser um recurso ordinário? Veja, o recurso ordinário está geralmente atrelado ao mandado de segurança. Tá? Então, assim, se não é um mandado de segurança, eu tiraria ele. Professor, eu posso propor uma ação civil pública se já há uma ação proposta? Não será. Professor, se já há uma ação proposta, eu posso ter uma desapropriação indireta? Eu também não posso. Então, veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante, queridos amigos. Claro, eu ainda posso ter duas ações improváveis, recursos improváveis aqui. Eu vou até adiantar. Mas que nunca caíram na prova do OAB, que seria o recurso especial, o recurso extraordinário. Ou então, uma ação de improbidade administrativa, né? Ação de improbidade administrativa. Estou completando aqui ações improváveis. Improbidade também não pode. Por quê? Porque já há uma ação proposta. A ação de improbidade você propõe ela. Recurso especial extraordinário até poderia. São recursos improváveis, mas que a gente ensina no nosso curso. Tá? Então perceba, indo pelo paralelo, você só sobra 3 possibilidades se já houver uma ação proposta.
ou você fará uma contestação, ou você fará um agravo de instrumento, ou você fará uma apelação. É bem provável que somente seja essas três possibilidades, se já há uma ação proposta. Veja como eu diminuí substancialmente a forma de você pensar em qual é a peça e você perdeu o medo. Você não tem mais medo. Esqueça isso. Você agora já sabe. Se há uma ação proposta, a resposta é: eu só vou entrar com uma contestação, agravo de instrumento ou apelação. Se não há uma ação proposta, aí o jogo muda. E aí eu vou concatenar contigo. Mas perceba, se ele te diz que ela propôs a ação, você na hora dá um sorriso e fala: meu irmão, eu não vou errar essa peça processual nunca. Nunca, nunca mesmo. E a gente ensina isso aqui, o beabá em direito administrativo para você. Beleza? Massa?